Fala pessoal, meu nome é Luiz Neri e eu estou trazendo para vocês hoje um vídeo sobre MACD de uma forma um pouquinho diferente do convencional. Então eu peço que você me acompanhe até o final do vídeo. Mas antes disso, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com alguém que possa se interessar. Trabalhando hoje sobre esse indicador, normalmente você não me vê falando sobre indicadores. E esse indicador é um indicador básico. Você não deve ter visto por aí da forma que eu vou te falar. Mas algumas coisas precisam ser ditas. E esse vídeo é um vídeo inicial. É uma coisa básica sobre o MACD que eu já vou colocar algumas doses de um conhecimento, de um estudo estatístico meu. Só que assim, por ser um conteúdo que precisa de uma base, eu vou dividir ele em dois vídeos. Vocês vão ter hoje o primeiro vídeo, que é realmente o que vocês precisam saber sobre o MACD para acompanhar da melhor forma possível tanto o próximo vídeo, que mostra algumas formas operacionais do MACD, quanto vídeos lá da frente, que vocês vão precisar do MACD para dar um possível sinal numa tendência. Vamos lá. Galera, do que se trata o MACD? O MACD nada mais é do que a divergência ou convergência de duas médias. Então, geralmente, o MACD faz o quê? Duas ou mais médias. Então, o MACD, ele basicamente vai ser a constante mudança de duas médias, para cima e para baixo. E aí, isso aqui, não estou falando de DNA de ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Só que, o que eu quero saber do MACD? Quando o MACD ele acompanha uma tendência, normalmente a gente tem no MACD, normalmente não, sempre você vai ter no MACD, uma linha zero. E quando essas médias, que eu falei aqui anteriormente, elas estiverem cruzando para cima em tendência de alta, você provavelmente vai ter o preço também buscando uma tendência de alta. E o MACD é formado pelo quê? Uma média ou um conjunto de médias mais rápidas e um conjunto de médias mais lentas. Então, essa convergência ou divergência das médias vai fazer com que você tenha um sinal se a tendência é prioritariamente para alta ou para uma queda. Então vamos lá, vendo no gráfico como isso funciona, e aí eu vou inserir alguns contextos além disso para vocês. Vamos lá. Pessoal, para inserir o MACD é muito simples. Você vai aqui em inserir indicador, isso serve para quem ainda está começando no mercado. Eu utilizo MACD linha, tá? Então você vai inserir aqui em nova janela e vai aparecer o indicador aqui embaixo. Para você que quer ampliar um pouco essa linha, você pode, não vai mudar em nada os parâmetros, é o básico mesmo que vem na sua plataforma, média mais rápida 9, e aí você pode colocar a cor do jeito que você quiser. Eu vou deixar em preto e azul do jeito que está aqui. E essa de cá, essa segunda, que é as médias longa e curta, porque o outro é um sinal, tá? A outra média é sinal, você vai deixar em 26 e 12, o parâmetro que geralmente vem na plataforma. E depois disso, o que é que você vai fazer? E aí eu já vou inserir algumas coisas aí que você precisa saber. Você vai inserir uma linha de resistência, uma linha horizontal, na linha 0. E pode colocar ela aí, por exemplo, um pouco mais grossa na linha 0, que é para você ter ideia do ponto médio disso daí. E aí vai ficar mais ou menos assim, tá? E o que vocês vão fazer com o MACD? Para que o MACD vai servir para você? Ele vai servir tanto no gráfico de candles, quanto no gráfico também de Renko, ou qualquer gráfico que você vai usar. E pessoal, como que eu utilizo o MACD? Qual a minha diferença? Qual a minha forma de ver o MACD? Olha só, nesse ponto, vou falar de algumas outras coisas também para vocês, que é, por exemplo, o setup de divergência que vai ser comentado adiante. Esse setup de divergência, junto com alguns padrões do MACD, vão ajudar muito vocês. A princípio,
a gente vai trabalhar só com a tendência. Vejam só, o mercado estava numa tendência de alta hoje, por algum motivo ele quebrou a linha de tendência e começou a cair. O que eu vou observar no MACD? Eu vou observar o MACD e sua tendência. Para quem não sabe o que é tendência, é o seguinte, uma tendência de alta, isso aqui é a parte básica, uma tendência de alta se trata de quê? De topos e fundos cada vez mais altos, ou seja, algo está subindo e faz um topo, cai, faz um fundo mais alto do que o anterior, um topo mais alto que o anterior, um fundo mais alto que o anterior. E isso é uma tendência de alta. E isso só é quebrado no momento que o mercado faz algo assim e quebra esse último fundo. E aí a tendência de alta pode virar lateralidade ou pode virar uma tendência de baixa. Como seria uma tendência de baixa? Caiu e vai fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Isso é uma tendência de baixa. Assim como isso acontece com o gráfico de candles ou de Renko, acontece também com o MACD. Só que você vai ter que prestar atenção na média. Olha só, a média vai estar fazendo algo assim. Topos e fundos mais baixos. Isso é uma tendência de queda. Ou topos e fundos mais altos numa tendência de alta. E olha só, nesse momento eu vejo o que aqui? Eu vejo que o MACD fez um primeiro topo nesse ponto e logo depois ele começou a cair e fez um segundo topo, mais baixo do que o primeiro. Fez também um fundo e logo depois fez um fundo mais baixo do que o anterior. Automaticamente eu tenho a partir daqui uma possível tendência de baixa. E isso é onde no gráfico? A partir desse ponto. Então você vai procurar através de um sinal de entrada, que pode ser um candle, pode ser através do Renko, o que for, você vai procurar um sinal de entrada para queda, o que acabou acontecendo, tá? Pessoal, isso daqui serve para os dois lados. E olha o que acontece quando o mercado consegue romper um topo no MACD. Olha, esse seria um último topo e nesse ponto esse topo é rompido. Acontece o quê? É a zona que o mercado começa a buscar uma alta ou uma lateralidade, tá? Isso daí é o que acontece e aí, se você estiver usando o MACD como parâmetro de entrada, você vai evitar entradas porque você quer tendência, tá? Olha só, nesse dia aqui, no dia anterior, topo, fundo, e conseguiu romper esse topo. Logo depois ele tentou fazer fundo e até fez aqui pequenininho, mas acabou não conseguindo cair, por exemplo, ir lá para baixo, romper o fundo anterior. Então, a partir desse ponto, que seria essa região, você vai procurar por sinais de compra. E é o que acabou acontecendo, uma alta muito forte. Além disso, você vai se basear em quê no MACD? Quando essa linha de sinal, quando essa média de sinal estiver acima da média curta e lenta, você vai procurar por compras. Então, se você consegue alinhar a tendência do MACD com a tendência do gráfico e junto com isso, esses pontos que eu falei para você de topos e fundos, você já vai ter um diferencial enorme na caça pelas tendências. E aí eu vou falar para vocês de um detalhezinho que provavelmente vocês ainda não ouviram, e aí você pode acessar o vídeo rápido que nós temos. Eu criei para vocês um vídeo rápido sobre o Edge. E o Edge também acontece no mercado dentro de qualquer gráfico, então também acontece no MACD. E aí você pode observar, por exemplo, nessa queda, vejam, fez uma primeira esticada no MACD para baixo, uma segunda esticada no MACD para baixo, e aí você vê acontecendo uma possível terceira aqui embaixo. E olha só, uma barra muito forte de sinal. Você vai usar junto com a wedge, que pode determinar uma reversão, você vai ver que o mercado buscou o alvo dessa barra aqui para cima. Você vai procurar algum sinal de entrada, pode ser no Renko, pode ser nos 5 minutos, qualquer gráfico que você opere.
Luiz, isso funciona para gráficos maiores? Por exemplo, se eu quiser usar swing trade, eu posso utilizar? Sim. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês em BBAS, por exemplo, um gráfico de 60 minutos. Veja, nessa alta aqui, você vê que o MACD fez um fundo, fez um topo, fez um novo fundo mais alto e rompeu o topo nessa região. O que você vai procurar? Nessa região, você vai procurar padrões de entrada. E acabou indo aqui 20 e tantos %, simplesmente por conta de uma tendência, claro, não pelo MACD. O mercado estava em tendência, uma possível reversão para cima e criou uma tendência, e você simplesmente, através de um indicador, pegou um sinal para ir junto com os compradores e garantir o seu gain, tá? Isso é um detalhe que você vai ficar prestando atenção, não precisa ser em um ativo só, ou não precisa também ser em tantos ativos assim, mas você vai filtrar através do MACD possíveis entradas. Vejam, ele fez um topo, depois ele tentou cair, e olha só, mais uma vez, começou com um fundo mais alto, voltou para uma alta. Seria alguma entrada nessa região para buscar essa alta que aconteceu em torno aí de 12% a 16%. Os padrões de entrada você vai ajustar de acordo com o Price Action, com o Renko, com alguma coisa que você utilize para entrar. Então a gente vai ter vídeos no canal explicando para vocês padrões de entrada. Mas a princípio, isso vai ser a base para que você entenda o contexto. O contexto através de um indicador que também é um gráfico. Então você pode utilizar ele como uma base para uma possível operação sua, tá? E eu vou mostrar para vocês que também funciona no Renko. Vamos lá. Mostrando aqui no Renko, que eu costumo utilizar no gráfico do índice, por exemplo, é o Renko de 9R. Vejam só, nesse ponto aqui, por exemplo, você vê que o mercado fez fundo, topo, fundo mais alto e rompeu o topo. Então, nessa região que ele rompeu o topo, você vai procurar por entradas. Então, por exemplo, você poderia procurar uma entrada de compra que rendeu aí em torno de 490 pontos. Sempre utilizando aí, por exemplo, uma média que você já usa no Renko, algum setup que você já usa no Renko para te ajudar nessas decisões. Olha só, topo, fundo, topo mais alto, fundo mais alto. Procura entrada por aqui, mais um esticado de 860 pontos. Pessoal, o que você pode utilizar além disso para potencializar as suas operações? Sempre que o MACD estiver acima da linha 0, ele te dá um maior potencial para cima, para uma tendência de alta. Então essa região seria uma ótima região de compra. Por quê? Porque está em tendência de alta, juntamente com o MACD acima da linha 0. E sempre que ele for para a parte de baixo e tiver em tendência de baixa, como aconteceu aqui, você tem um potencial maior nas operações de queda. Vejam como está acontecendo nesse ponto, tá bom? Então, o que você pode usar no MACD? Vou fazer um resuminho no final da aula agora, para vocês entenderem como que vocês vão utilizar o MACD, tá bom? Vamos para o resumo. Olha só, vou criar aqui um quadro na tela e simplesmente você vai utilizar o seguinte. Você vai procurar verificar a tendência no MACD. Primeiro ponto. Segundo, você vai observar se o MACD está acima ou abaixo da linha 0. Terceiro ponto. Você vai, a partir daí, verificando uma tendência, buscar um padrão de entrada pelo seu método operacional. Ou seja, o MACD vai ser uma base para seu contexto. Com isso, eu vou estar finalizando o primeiro vídeo de MACD. Com ele, você já vai ter base para operar diversos ativos, diversos tempos gráficos,
somente utilizando padrões de entrada juntamente com esse indicador. Ele é um indicador muito simples, é um indicador mais usado e talvez um dos mais antigos e conhecidos do mercado. Porém, com alguns ajustes, como eu mostrei aqui para vocês, não só focando em rompimento de linha para cima, rompimento de linha para baixo, acompanhando o que o gráfico está realmente mostrando para você como contexto, você pode potencializar muito mais os seus resultados. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever para pegar todos os próximos vídeos que vem por aí para você. Valeu, abração!